Tá gravando. Não tá? Bom, o meu testemunho, eu vejo que ele começa desde quando eu era criança, porque eu sempre fui uma pessoa muito vinculada à igreja. Não vou falar muito só porque eu comecei desde quando eu era criança. Então tá bom. Por eu ser uma pessoa que sempre foi educada na igreja, minha experiência começou desde criança, porque os meus pais sempre participaram, sempre foram ativos. Tá gravando? Tá, ok. Bom, o meu encontro pessoal com Jesus aconteceu no dia 21 de dezembro de 2013 e, diferente da maioria do encontro que as demais pessoas têm, eu não tive minha experiência com Jesus num retiro ou algo do gênero. O meu encontro com Jesus se deu dentro de uma capela, numa vigília. Pronto? Não. Bom, meu encontro pessoal com Jesus aconteceu em 2013. Foi num retiro de conversão. Assim, vou contar um pouquinho, rapidamente, como eu era antes, né? O que Jesus foi fazendo em mim ao longo do tempo. Por que vocês estão assim, gente? Ô, gente, seja pessoas normais, por favor. Ele fez capivara. Eu lembro de que a primeira experiência que eu tive realmente com o Espírito Santo foi quando eu devia ter em torno dos meus 5, 7 anos e eu tenho uma madrinha que eu considero muito, a Fatinha, e ela veio, eu lembro que eu estava no quarto da minha mãe, ela estava conversando com a minha mãe, e eu falei assim: tia Fatinha, reza por mim. E ela falou: rezo. E eu lembro que nesse momento que ela impôs a mão na minha testa, eu deitei no colo dela, ela começou a orar em línguas. Naquela hora eu simplesmente dormi, apaguei. E eu sei que desde aquele momento o Espírito Santo já tinha habitado em mim. Tanto é que, né, alguns anos depois, quando eu tinha em torno dos meus 12 anos, eu fui fazer o meu primeiro retiro de conversão, Maranatá, com a comunidade Canção Nova. E aí, naquele momento eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar do repouso, mas eu já orava em línguas. Então eu já tinha recebido o dom de línguas quando eu era criança, mas ainda não tinha experimentado realmente o repouso em si. Então naquele momento a gente estava rodeado, né, em volta de uma fogueira, e ali os discípulos da Canção Nova começaram a orar por mim, eu repousei, eu tive meu primeiro repouso ali. Só que aquilo não foi a experiência suficiente para mim. E o que aconteceu é que eu participei ainda de outros 2 retiros. Eu fiz o Maranatá com o grupo de oração da Santa Cecília de Cruzeiro e fiz o EFTA junto com a Cássia do Nova Vida, e foi somente foi necessário viver, né, esses 2 encontros de conversão. Como eu havia dizendo, né, meu encontro pessoal com Jesus foi lá em 2013, né, alguns anos atrás, 5 anos atrás. 5 anos atrás. E foi num retiro chamado EFTA, de um pessoal de uma cidade vizinha, né, de um grupo de oração de uma cidade vizinha. O grupo Nova Vida, beijo Nova Vida. Eu fiz o segundo EFTA e, nossa, nesse retiro foi assim, muito bom, né, foi aquele divisor de águas mesmo. Porque assim, eu não queria ir, né, pra esse encontro. Eu não tava muito afim de ir, assim, porque era uma época de festa e tudo, e eu queria ir e tal. Mas acabou que eu fui e depois, né, de lá pra cá, Jesus veio fazendo, né, tudo aquilo que Ele quer em mim. Já fazia mais ou menos um mês que eu tava caminhando com o pessoal do meu grupo de jovens, porque tinha tido um luau aqui na minha cidade, e esse luau foi o primeiro momento em que eu tive contato com a juventude e Deus. E eram com alguns irmãos do grupo de oração de fora. Beijo, Nova Vida. E quando eu comecei a ver eles dançando pra Jesus e tudo mais, eu comecei a questionar do porquê daquilo ali. Eu comecei a questionar essa felicidade que estava neles e que eu vivia no mundo, só que não era uma felicidade pura, porque, né, o mundo oferece essas coisas pra gente pra roubar nossa alma de Deus. Depois desse luau, eu comecei a participar um pouco mais do grupo de oração. Eu lembro que esse luau foi num sábado, o grupo de oração foi num domingo, e o rapaz que veio pregar no grupo de oração, ele falava muito a respeito do quanto que a gente abre mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, que a gente deixa com que as outras pessoas roubem isso da gente. E o ano de 2013 pra mim foi um ano muito difícil, porque foi um ano assim que os meus pais se separaram, então eu comecei a viver muitas coisas e eu comecei a ter contato com muitas coisas, eu comecei a ter muita dificuldade com a minha família. Então já vinha sendo um ano muito difícil pra mim, um ano que assim, eu sentia que muita coisa havia sido tirada de mim naquele ano, né? E através dessa pregação,
eu comecei a ver que Deus poderia me dar tudo isso novamente. Então eu comecei a participar do grupo, comecei a buscar mais a estar com eles, né? Bom, eu lembro que eu fui participar do grupo de oração, foi a primeira vez que eu participei do Jovens em Adoração. E eu estava sentado no genuflexório do confessionário, que ele era bem escondido assim no canto da igreja. E aí, naquele momento onde eu estava sentado, chegou uma discípula da Canção Nova, me abraçou e começou a rezar por mim. E eu vi que daquele momento começou a minha perseverança, porque foi a partir daquele instante que eu comecei a ser frequente no grupo, eu comecei a ir todos os domingos e eu continuei indo mais e mais vezes, sem nunca desistir. Eu era uma pessoa muito carente e eu achava que minha família não gostava de mim. Minha família, se vocês estão assistindo isso, eu achava que vocês não gostavam de mim, mas hoje eu sei que vocês me amam, que eu sou um amor de pessoa. Eu achava que minha família não gostava de mim, eu tinha muita barreira com meu pai, eu tinha muita barreira com os meus irmãos, eu achava que minha mãe gostava mais deles do que de mim e tudo. Eu era uma pessoa eu era bem nervosa, bem revoltada, assim, e tal. Não tinha alegria, assim, sabe? Eu era uma pessoa bem cara fechada. E aí Jesus foi trabalhando essas coisas em mim, né? Essa vigília, assim, foi tudo pra mim, né? Estávamos eu e mais alguns pouquíssimos amigos nessa vigília. E engraçado que os amigos que estavam comigo, né, que me levaram do enfermo, é nóis, eles não tinham experiência nenhuma, tipo, eles não sabiam, tipo, conduzir uma vigília ou não eram ministeriados, tipo, pra rezar por mim ou alguma coisa assim. Mas a simplicidade do coração deles e do desejo deles de levar a Deus pro outro foi onde o Espírito Santo agiu. E eu fui pra aquela vigília com o coração muito desejoso de conhecer Jesus realmente, né? Porque eu vi eles orando em línguas, eu já havia visto no Laudo Braz, na Canção Nova, essa questão de repouso no Espírito, e eu nunca tinha vivido nada daquilo. E eu queria muito viver aquela experiência, eu queria muito me aproximar de Deus daquela forma. E aí, em determinado horário lá da vigília, que eu já nem lembro mais, foi onde eles começaram a rezar de um por um, e quando eles vieram rezar por mim, foi quando eu tive o meu encontro com Jesus, porque eu repousei no Espírito, né? E de repente um sentimento, tipo, que eu nunca mais senti na vida, tomou conta do meu coração e era como se o próprio Deus estivesse falando, não, sou eu que tô aqui realmente. E eu comecei a chorar, tipo, compulsivamente com aquilo, eu chorei muito, porque, tipo assim, Deus estava me tocando, eu estava sentindo Deus em mim, sabe, a Santíssima Trindade em mim. E aí, a minha amiga, ela veio rezar por mim, né, e ela começou a falar as coisas, né, que Deus estava colocando no coração dela. Que ele estava me chamando, que o meu tempo, né, no mundão tinha acabado, que ele me queria pra ele, que ele queria levar aquele sentimento que eu estava sentindo para as outras pessoas, que ele queria me usar, que ele queria me curar, que ele queria me amar. E através disso, eu dei realmente meu sim pra Deus. Aquele momento foi tão único que, tipo assim, tudo que eu tinha vivido, eu simplesmente quis abrir mão. Então, a minha caminhada, ela tem essa importância porque Deus, ele cuidou sempre de mim. Essa foi uma verdade que eu fui capaz de descobrir somente com o tempo, porque foi analisando a minha história, foi vendo que desde a minha infância Deus já me chamava, já me convidava a estar mais com Ele. E desde aquele dia 20 de maio de 2012, quando eu tinha os meus 14 anos, foi que eu dei o meu sim a Jesus e comecei a minha caminhada. Uma das coisas assim que Jesus ele realmente trabalhou foi na questão dessa coisa de eu ser cara fechada, de eu ser um pouco nervosa, tudo, né? Não que hoje em dia eu seja o poço de paciência em pessoa, né? Não, mas graças a Deus hoje eu posso olhar pra trás e dizer que eu sou bem melhor. Deus começou a trabalhar muitas coisas na minha vida, com relação às coisas da minha família. Deus me curou demais dos traumas que eu já havia vivido, daquilo tudo de ruim que eu tinha vivido naquele ano. Deus me fez entender porque muitas coisas aconteceram. Com relação à minha afetividade, a primeira coisa que eu quis parar com essa coisa de ficar com os meninos. Então, quando eu comecei a entender o meu valor, quanto eu era preciosa, quanto é importante pra Deus, todas essas coisas que eu fazia antes perderam completamente o sentido pra mim. E realmente vale a pena cada instante que eu vivo, cada dificuldade, cada coisa que eu passo, estando nesse grupo de oração, ou até mesmo na minha vida pessoal, vale muito a pena, porque a graça de Deus, se ela estava me acompanhando desde os meus 7 anos, ela vai me acompanhar até os meus 120 anos, se eu for viver tudo isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu me consagrei na congregação mariana, né? Eu me consagrei a Nossa Senhora
né, por livre e espontânea vontade. Eu lembro que eu pedi pro meu pai, porque eu queria me consagrar, e aí eu acabei me tornando Marianinha, né, que é como é chamada as crianças que ingressam nessa congregação. E hoje eu vejo que essa consagração que eu fiz a Nossa Senhora lá atrás, né, foi onde eu realmente me entreguei a Nossa Senhora e eu dei essa abertura para ela, né? Eu era uma criança, mas eu dei essa abertura para Nossa Senhora cuidar de mim, e foi o que ela fez, né? Por um tempo eu permaneci longe da igreja, longe entre aspas assim, né? Ia na missa de vez em quando, mas ia só de corpo assim, né? Nem tinha noção do que estava acontecendo ali e tal na igreja. Às vezes ia para agradar meu pai, às vezes ia em algum encontro da igreja para agradar minha mãe e tudo, mas não é como é hoje, né? Que é de coração, que é com vontade, que é com amor por Nosso Senhor. Então assim, gente, realmente quando a gente se encontra com Deus, não tem como a gente continuar da mesma forma. Quando Deus toca a gente, não tem como a gente continuar da mesma forma. Eu vivi isso, né, nas minhas próprias realidades, e eu sou muito grata a Deus e as pessoas que Deus usou para me trazer onde eu estou, né? Não quero voltar atrás, muito pelo contrário, quero ir em frente em busca da santidade, e é isso. E foi isso.